nos mistérios dos sonhos. Ora, baixê, cara. Isso sem deixar, né? Porque o negócio tá pegando aqui. Cheio. E aí, pastor, você ainda tem sonho, pastor? Tem. Você tem fome? Fome por mais de Deus. Fome. Fome. Sabe por que o Senhor tá falando de fome? Alarga as tuas tendas. Firma bem as tuas estacas. Porque Deus vai levantar. Vai Amém. levar. E o vento não vai levar. Sabe por que tem que fundamentar as estacas da tenda? Porque o que derruba a tenda é vento. Mas quando as estacas estão bem firmadas, passa o vento que for. A tenda não é derrubada. Então firma bem as suas estacas, porque Deus vai dar o crescimento. Amém. Sonho, né? Glória a Deus. Se você crê, também recebe você aí, né? Pela atmosfera. Uma vez o pastor falou isso comigo, eu falei, é verdade, você tá no meio do culto, palavra profética diretiva pra alguém, mas tá na atmosfera, pega você também. Falou, opa, eu me enquadro, é pra mim, eu tomo posse, Deus. Se ele não quer, eu quero, vem pra mim, corre pra mim a bênção. Glória a Deus. Irmão, sonhos é um ambiente onde o homem não foge de Deus. Deus pega os crentes, os ímpios, os incrédulos, os ateus nos sonhos. Porque é um ambiente onde não tem como correr. O ateu pode não ir para a igreja. O incrédulo pode ouvir uma profecia e falar, não é de Deus. O incrédulo, o ateu pode abrir a Bíblia e falar, isso aqui não é Deus falando. Mas no sonho, não tem como. Deus visitou Nabucodonosor? No sonho. O rei do Egito? No sonho. Então Deus é um Deus que visita os filhos dele, visita a criação dele através dos sonhos. Então Deus vai pegar muita gente nos sonhos, vai ativar de novo essa questão. Amém? O sonho, pastor, que você perguntou, gente, isso aí tem alguns anos. E eu estava orando, jejuando por sabedoria. Estava orando e jejuando mesmo. Falei, vou fazer um propósito de jejum por sabedoria. E eu ouvi o Espírito Santo falar assim, ó, tá aí um bom propósito. Tem tanta gente jejuando por carro, por casa, por cura, por libertação. Você está jejuando por algo que é maior e melhor do que isso, que é sabedoria. Eu espero receber. E no processo, eu me lembro que eu estava no sonho, eu sabia que era um ambiente espiritual, mas eu não tinha noção se era visão, se era sonho, se era arrebatamento, mas eu sabia que era algo espiritual. Eu estava como se fosse num julgamento, e eu vi o juiz entrar, e eu estava sentado, como se eu fosse um réu, porque o pecado nos condena, né? E ele andava assim, o juiz, eu não vi o rosto do juiz. Aí o juiz sentava assim na frente, assim, ó, na frente do juiz. E aí ele falava assim, está purificado, não há nenhuma condenação nele. E eu vi a pessoa do lado direito, que essa pessoa do lado direito do juiz é que como se ela tivesse pago o preço por mim. Tipo assim, Jesus, né? Ele pagou o preço, tá? Eu olhava pra ele assim, eu falava assim pra ele, obrigado. Nossa, valeu. Obrigado, que eu sabia que eu tava lascado, mas obrigado. Você assumiu a culpa. E aí o juiz falava assim, ó. Aí ele pegava o martelinho, né? Aquele martelinho, pá! Receba sabedoria. Pá! Receba a palavra de conhecimento. Pá! Receba a sabedoria. Quando ele batia assim com o martelo, saía um facho de glória, assim, ó. Saía como se fosse Sabe aquele martelo do ferreiro, quando bate? Era a mesma coisa. Só que quando batia assim, vinha até a minha mente, assim, ó. E batia. Pum! Pum! E eu ficava assim, pum! E aí eu saí daquele ambiente. Quando eu saí daquele ambiente, fui para um outro ambiente, quando eu estivesse numa maca. Eu via um ser, um anjo, com um cabelo meio que verde, azulado, um cabelo totalmente diferente da terra. Com um olho âmbar, meio amarelo, com verde. O olho dele era vivo. E o cabelo dele também se mexia ao mesmo tempo. Ele colocava os dedos assim, ó, dentro do meu cérebro, assim, e mexia. E doía. Eu sentia dor. Ele falava assim, o Senhor está te dando inteligência espiritual. Você vai ver coisas na Bíblia e na palavra que ninguém vai ver. E quando você pregar, a pessoa fica assim... Você vai liberar chaves que a pessoa fala assim, nossa, é chave, isso é chave. E nem você vai saber, porque vai fluir. É um dom que Deus te deu. Aí eu acordei. Quando eu acordei, minha cabeça tava doendo, mano. Nossa, que dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, dor de cabeça. Que isso. Aí o Senhor falou, o dom foi ativado. Aí a partir daí eu comecei a ver chaves na palavra. Ver fundamentos, ver princípios. Foi um dom. E é algo interessante isso. Até perguntar baseado nesse sonho. Que... Você sentiu diferença depois disso, né, dessa experiência? E a pessoa pode receber algo espiritual no sonho? Com certeza. Pode receber, você falando de sabedoria ou outros dons. Com certeza. Pode receber sonhando? Com certeza, porque o nosso Deus, ele habita nas 3 dimensões, né?
Ele está nas 3 dimensões e se faz morada na dimensão do céu, né? Que é o terceiro céu que muitos dizem, que é o céu do Deus, o céu dos anjos e o nosso terreno. Ele está nas 3 dimensões. Então, o sonho, amigo, lançando uma situação de sentença. Por isso que tem que ter discernimento, né? Ainda mais pela paz. E como a pessoa vai saber se aquele sonho é de Deus, do inimigo? Quando o sonho vem de Deus, ele vem para um alerta, vem para uma direção, vem para fazer uma profecia. E quando Deus dá um alerta através de sonho, não é uma sentença final. É um alerta para a pessoa que, às vezes, orar mais, jejuar, se precaver, tomar cuidado. Agora, quando é do inimigo, ela vem com uma sentença. Tipo, não tem saída agora. Nossa, não tem saída. A pessoa vai, vamos supor, vê que a pessoa morreu. Aí, a pessoa pensa assim, a pessoa vai morrer, a pessoa vai morrer. Aí fica debaixo daquele... a pessoa tá doente. E fica debaixo daquele jugo, entendeu? Porque o inimigo, ele quer colocar o quê? Um jugo, um peso, uma cobrança. Deus não, Deus libera... E aí você ora a Deus, ele fala assim, vai orar um pouco mais, vai jejuar um pouco mais, vai fazer algum... Deus sempre, quando nos leva para o sonho, está nos preparando para algo. Está nos condicionando a algo que pode acontecer, ou que vai acontecer, ou que ele não quer que aconteça. Por isso que ele tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. Até pegando esse gancho, né, eu entendo assim, mesmo se for algo ruim, Deus avisando, já é para você orar para não acontecer. Não é? O inimigo já mostra que vai acontecer e você fica traumatizado, perturbado. E nós saindo agora há pouco, apóstolo, o apóstolo estava gravando aqui um programa novo aí, que vai estrear como apresentador, e aí uma irmã acabou de mandar uma mensagem para mim, pastor, não sei o que, eu queria entender o sonho, e ela falou de um sonho. E aí muita gente sonha igual, parecido, eu vou falar esse sonho que ela sonhou. A irmã dela sonhou uma cobra perseguindo ela e picando. E ela queria entender coisa e tal. Eu entendo que é mal, esse sonho é algo ruim. Cobra, se você for na Bíblia, você vai ver que foi um animal que o diabo usou para derrubar Adão e Eva. Cobra fala de traição. E a picada é a palavra que a pessoa recebe dessa pessoa. Então, como se fosse uma traição de uma pessoa. Uma traição de uma pessoa que não tem acesso a ela. Não é específico de demônio. Não, às vezes mas é o demônio que está por trás da pessoa, querendo picar. Qual que é o veneno de Satanás? É a sua palavra. O veneno de Satanás é a palavra. Quando ele pica a gente, quando ele fala com a gente, quando a gente ouve Satanás, ele já está nos contaminando. Entendeu? O veneno já está inoculado dentro da nossa alma, gerando energia contrária. Quando você ouve um endemoniado, ouve alguém que foi enviado pelo capeta, o que acontece? A sua alma, ela recebe aquilo como se fosse realmente uma injeção dentro dela, né? Entenda assim, algo sendo injetado dentro daquela alma, e ela começa o quê? A modificar a sua frequência de perspectiva de vida. Aconteceu esses dias com um pastor amigo meu. Ele me ligou de Minas. O homem num dia estava cheio da glória. Outro dia ele estava, pastor, o que aconteceu, irmão? É que eu fui levar uma pessoa para a igreja. Aí ele tá de Uber, né? Aí ele falou assim comigo. E a pessoa foi lá ver um profeta que revela nome e tal. E ela foi e levou uma ofertona pro profeta. Ele tá de Uber pagando tá naquela prova, né? E ele falou assim, ela ficou toda feliz porque o Uber deu R$18 e houve o Uber deu uma promoção para ela, em vez de pagar 18, ela pagou 15, ela começou a rir, pular na minha frente assim, que o Uber tinha dado aquilo ali, R$3 de desconto. Eu falei, irmão, com todo carinho e respeito, esquece isso. Por quê? Porque ela ainda não é crente. Para ela ser crente hoje, na dimensão que ela anda, ela é ser abençoada. Quando um crente está andando com Deus, ele sabe que a dimensão da bênção não é quando eu estou sendo abençoado, é quando eu abençoo. Quando eu estou transbordando aquilo que a gente falou. Isso é ser um Abraão, aquele que vai e abençoa. Ainda ela não é crente. E outra, o diabo usou ela para bater você. Você está abatido. Tá. E o homem ficou abatido. O homem está abatido até hoje. Porque ela comemorou que diminuiu o Uber e deu uma oferta grande pro profeta. Pro outro pastor lá que revela nome e tal, essas coisas todas. E ele pagando aquele preço. E ele pensa assim, eu tô ralando aqui. E o diabo usa. Oi. O diabo. Foi o Será diabo, que não acontece foi Deus. isso? Será? Será? Então, aí a pessoa falei, irmão, e aí eu falei para ele, irmão, presta atenção, Deus tem uma terra para cada um, irmão. Você tem que olhar para sua terra, cara, e fluir dentro da sua terra. Às vezes hoje Deus te deu um alqueire, às vezes Deus te deu 1.000 metros. Olha para os seus 1.000 metros e semeia nos seus 1.000 metros. Se Deus hoje deu 10.000 metros pro outro, para de olhar para os 10.000 metros do outro. Porque senão você vai desanimar mesmo, irmão. Se eu for ficar olhando quando eu comecei o meu canal do YouTube com 310, 5 pessoas na live, 2 pessoas, 3 pessoas,
E eu olhava para outros canais enormes e falava, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Às vezes é o que Deus tem com ele, amém? O que Deus tem comigo é isso. Serei fiel naquilo que Deus tem para mim. Vou fazer o meu máximo, vou me dedicar o melhor possível. E é Deus quem vai dar o crescimento. Aonde ele vai querer que eu chegue, é ele que vai determinar, não sou eu. Mas muitos não querem, né? Muitos ficam olhando, é uma das distrações, né, pastor? A comparação é uma distração. A comparação é terrível. E porque deixa você mal, né? Porque sempre vai ter gente melhor. Né? Ele ouviu a voz de Satanás através da vida da pessoa? Contaminou. E você começou a entender sobre sonhos porque você foi lá no Google Dicionário dos Sonhos. Tem um livro Dicionário dos Sonhos. Como é que você veio entender sobre o sonho? E é interessante que os profetas têm isso de entender os sonhos. É o dom profético. Isso aí veio com o chamado, né? Desde o ventre, né? O profeta, ele não é um ministério que se unge. O profeta é um ministério que é reconhecido. Pode perceber, todos os ministérios a pessoa gosta de ungir, mas o profeta a pessoa fala assim, mas esse cara é um profeta. Já percebeu isso? Às vezes nunca ninguém ungiu ele a profeta, mas ele é um profeta, porque é um ministério de reconhecimento. E a igreja, até hoje, a igreja não entende muito bem isso. Aí tem profeta que é de ofício, que entra no lugar pastoral, pastor, já vi isso, falo, meu Deus do céu. Aí a pessoa quer ficar pregando cura, pregando isso, pregando aquilo, mas não, o negócio dela é trazer o mover de Deus de forma falada. Isso é o profético, né? Tentar pegar essas imagens, essas movimentações espirituais, que na maioria das vezes são imagens, e falar. Por isso que ele fala para Jeremias, né? Aí, ó, chave, lembra que eu falei da ativação do anjo? Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele olha assim, ó o profeta, uma vara de amendoeira. Por que Deus está mostrando? Para o profeta Deus mostra, mas para as pessoas o profeta fala. Então o profeta tem que ver e falar. Aí ele vai falar assim, aí Deus vai falar, ó, porque a vara de amendoeira representa o quê? A aceleração. Foi a vara que floresceu no deserto, a vara de Arão, que era a vara de amendoeira, que era para demorar uma grande estação para florescer, de um dia para a noite, a vara floresceu. E ele vê de novo o que agora? A vara de amendoeira. Pega essa aí, quando você sonhar e ver a amendoeira, Deus está falando, tá próximo, tá perto. Acelerando. Vou acelerar, vou fazer. Pega isso aí. Então ele tá falando para o quê para Jeremias? Porque eu tenho pressa na minha palavra para se cumprir. Aí Jeremias já começa a entender, o que Deus vai fazer é rápido. É acelerado. É uma visão que não passa de um sonho com mais intensidade. Isso é a visão, ela se torna um sonho. Ela é um sonho, só que tem mais intensidade. O sonho, pastor, muitas das vezes, ele é algo assim que não tem muito, não tem muito significado, mas ele tem um propósito. Às vezes de alertar, de avisar, mas não tem muito significado. Agora, a visão, ela tem um contexto. Vamos supor, eu estava sentado numa cadeira, aí apareceu uma pessoa. Aí começa a falar, a pessoa tinha essa camisa, tinha isso, tinha aquilo. Isso já é uma visão, isso não é um sonho. O sonho é assim, eu sonhei que eu estava sendo abençoado. Aí eu sonhei que eu vi um carro. Isso é um sonho, que é muito rápido. Entendeu? E nesses sonhos, um monte de símbolo, um monte de imagem. Aí já se torna uma visão. Quando a pessoa consegue lembrar e mexe com ela, isso é uma visão. É uma visão fechada, né? Que a gente fala. Mas tem sonhos que a pessoa dizia contar, quando eu era pastor da igreja local, lá onde você conheceu a igreja, né? Lá em Ribeirão Pires. Eles falavam, pastor, eu tive um sonho. Eu falava, meu Deus, vem de novo. Que era cada sonho estranho. Da alma. E aí eu falava assim... E aí eu já, pra cortar isso, que todo mundo queria contar o seu sonho pra mim, e eu não era profeta, agora eu tô mergulhando mais, né? Mas na época eu falava assim, ó, eu não tenho um dom de interpretar. Não fale seu sonho. Não... Mas mesmo assim, falando, não tenho o dom. Mesmo assim a pessoa fala. A pessoa falava. Então, pra mim é arriscado, porque eu tô aqui falando de sonho, daqui a pouco começa a vir, vai chover. Ó, você tem pergunta sobre o sonho? Deixa aí que o apóstolo depois responde. Sabia que ia ter isso. Então, o sonho, né? Assim, o sonho, vamos mudar. O sonho de Deus, ele tem significado. Só que muitas das vezes a gente recebe o sonho de Deus e a gente não entende as entrelinhas. O sonho é algo para você receber e ficar ali meditando. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Para orar também? Para orar, às vezes ficar pensando. Senhor, tem alguma coisa? Tem. Quer ver na Bíblia, Gênesis 37 fala dos sonhos de José, não é isso? Qual foram os sonhos de José? Um dia eu estava dando um seminário, a gente tem um seminário sobre sonhos, e eu explico em cima desses sonhos, né? O seminário é em cima desses sonhos. Fala, olha, gente, José recebeu um grande sonho, mas ele não tinha maturidade para discernir o que esse sonho significava. Ele pegou só a parte fundamental do sonho, que era o final do sonho.
Ele não pegou o processo. Então, por isso que ele deixou a soberba entrar. Você pode ver que ele fica um pouco soberbo, que ele usa expressões na mesa que revela a soberba do coração dele. Aí, tá vendo? Isso aqui foi é só a chave do anjo pra você ver os negócios desses. Quer ver? Olha só. Ele vai sentar na mesa com seus irmãos e vai dizer assim: ei, ps, ou, eia, eu tive um sonho. Essa expressão, eia, tipo, olha pra mim. Ó, teve um sonho. Tipo, aquele ali aqui é orgulho. Soberba. Aí o que ele tem que... Pra Deus quebrar ele, que Deus permite? Cadeia, solidão, pra quebrar o orgulho dele. Porque ele era rejeitado pelos irmãos. E o ambiente de rejeição faz a pessoa se tornar órfão. E o órfão, ele fica orgulhoso quando tem alguma coisa. Por isso que muita gente que é órfão recebe um dom, recebe alguma coisa, fica assim, se achando profeta, se achando isso, se achando aquilo, porque ainda é órfão. Então ela tá usando do dom, tá usando da unção pra ela. Pode ver. Você vê isso direto, tá usando pra ela. A pessoa vai pregar aqui, coloca um cartazão, maior avivamento, maior escola. E a pessoa nem saiu do coeiro ainda, pastor. Você viu isso, tá andando na unção aqui há 30 anos. A pessoa pegou o foguinho agora, tá no primeiro foguinho ainda, já é o avivalista do século. Porque é órfão, não se encontrou, tá como José. E o que acontece com essas pessoas? A igreja exclui, a igreja não abre porta. Porque é o José ainda gritando, eia. Mas o que ele vê no sonho, pastor? Primeiro sonho. Feixes de trigo, ele estava numa colheita, aí ele e os irmãos deles estavam o quê? Amarrando o trigo que foi colhido, e os trigos que foram colhidos, cada feixe se elevou, o feixe dele se elevou, e os feixes dos irmãos caíram assim, né? Ficaram meio que prostrados. Ele entendeu o quê? Eu sou maior do que eles. Aí depois ele teve um outro sonho, falou, ei, tive um outro sonho. Eu vi o sol e a lua, e 11 estrelas, né? E as estrelas que se prostravam diante de mim. Aí até o pai dele fala assim, mas peraí, eu e sua mãe vai se prostrar diante de você? Que negócio é esse, menino? O que está acontecendo? O que acontece nesse sonho? O trigo, ele é uma planta. E toda planta tem um processo até chegar o tempo da colheita. Ele ignorou a parte que ele ia ser o líder. Só que tinha um tempo para aquele líder chegar. O sol e a lua, eles foram datados para quem em Gênesis capítulo 1? Tempos, eras e estações. Ele não entendeu que o sol significa o tempo do dia, a lua o tempo da noite e as estrelas os anos. Que é demorar um pouco de tempo para chegar naquele lugar, porque esse sonho significava isso no final, que ia ter um tempo, que ia ter que esperar, que ele era realmente o próximo, que ele ia ser o patriarca e tal. Mas o que ele fez? Ele pegou aquele sonho e tentou acelerar aquele sonho. Foi aí que ele se perdeu. Você tem que ter um sonho de Deus e discernir. Peraí, por que esse contexto? Por que o trigo? Por que o sol? Por que a lua? Por que as estrelas? Aí na palavra ela já vai revelar para você, como Deus disse, os luminares do dia para iluminar a noite, os luminares da noite, iluminar da noite para governar o dia, e as estrelas para contar os tempos e as estações. Com certeza o pessoal pergunta sobre sonhos para você. O tempo todo. O tempo todo. E todo sonho você tem a interpretação? Ou você tem algum e fala assim, ó, isso aí não... A grande maioria, mas às vezes eu falo assim, irmão, vai orar. Porque assim, eu não acredito que Deus vai dar algo para alguém que o próprio Deus não possa falar para a pessoa, pelo menos o mínimo do mínimo, né? Porque hoje o Espírito Santo, pastor, ele está sobre todos nós. É claro que, né, que alguns a gente ajuda a ver que a pessoa não, né, tá começando agora e Deus tá querendo acessar ela, falar algumas coisas. A gente ajuda, mas quando eu vejo que já é aquele crente já batido, velho, que não adianta revelar o sonho, porque o sonho já veio 5 vezes e tá repetindo, eu falei, irmão, se já falou 5 vezes com você, você não ouviu nenhuma das 5, não vai ser na sexta que você vai ouvir, né? Pensa, 5 vezes eu falar a mesma coisa com a pessoa. E a pessoa não se mover, fala, não, tem alguma coisa errada. É muita dureza de coração. E tem uma pergunta num podcast que nós fizemos sobre sonhos, e eu vi que muita gente perguntou sobre isso, que foi citado ali, e aí eu falei, eu vou perguntar para o apóstolo Diego o que ele acha, o que ele pensa. Sonhar com pessoas mortas, vamos dizer, morreu um familiar, pai, mãe, esposa, marido... Sonhar com pessoas, principalmente familiares, né? Tem algum significado? Tem. Um significado muito profundo até, né? Primeira coisa, como a pessoa aceitou, como a pessoa reagiu a essa morte, a essa perda. Se a pessoa não reagiu de forma que desligou realmente, entendeu, aceitou, na alma daquela pessoa ainda ela está ligada. Espiritualmente e emocionalmente com aquela pessoa. Então,
Então, quando a pessoa dorme, a alma dela, que não aceitou, tá trazendo aquela imagem. E como a pessoa sai daquele sonho, significa se a alma, né? Que a alma tá ali ligada e o inimigo tá usando aquilo. Porque às vezes a pessoa acorda que é triste. Acorda magoado, acorda chateado, acorda... acaba com o dia da pessoa. Por quê? Porque ela não aceitou de fato aquela situação que Deus permitiu. E ela precisa fazer o quê? Aceitar, renunciar e quebrar o laço de alma. Para que a alma dela agora fique em paz e totalmente em Deus. Porque a alma dela ainda está ali naquela situação. Tanto é que tem pessoas, não sei se você sabe, né? É até uma coisa psicológica. Quando a pessoa some, assim, não tem corpo, teve um desastre de avião, não tem corpo, não tem nada, tem muitas pessoas, isso é até psicológico. Quando vai enterrar a pessoa, né? Assim, uma cerimônia, coloca pedras com peso, mais ou menos, para a pessoa pegar o caixão com pedras, justamente para a alma da pessoa aceitar que aquela pessoa foi embora. Para não ficar naquela expectativa que um dia vai voltar, que um dia vai voltar, que um dia vai voltar. É psicológico isso. Então, a nossa alma, para aceitar, muitas vezes precisa ver. Por isso que muita gente que vive na alma, nas emoções, não consegue aceitar as coisas de Deus. Ela tem que ver, ela tem que tocar, ela tem que experimentar para dizer, isso é verdade, realmente aconteceu. Então, você tem que ver como você sai desse sonho. Se você sai muito quebrado, muito triste, magoado, significa que você ainda está ligado com aquela situação, você não aceitou a vontade de Deus, então você precisa orar, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que ele fez o que ele quis, ele é Deus, ele é o Senhor, renunciar esse vínculo e quebrar esse laço de alma. Porque o inimigo, ele está tirando a oportunidade de você, ele está conseguindo roubar a sua vida. Porque a gente honra a memória dos que se foram, não é morrendo junto, é vivendo. É vivendo, seguindo a vida. É assim que a gente honra as memórias daqueles que foram, guardando as melhores lembranças, perdoando as piores lembranças, né? Perdoando, porque eu tive esse problema. Então, algo que aconteceu comigo. Até perguntar isso, que quem não assistiu no programa, acho que 42, o último que o apóstolo fez, foi específico de cura interior. Que ele já fez 2 sobre profético, 2 sobre língua e 1 sobre cura interior. E aí ele contou de cura interior, que foi a perda do irmão. E até, eu vou, não cortando você, eu quero entrar nesse assunto. Você chegou até a sonhar com o seu irmão? Sim. Foi muito rápido, nem você sabe dessa história, foi muito rápido. Em uma semana, meu irmão entrou no hospital e morreu. Então a gente não estava preparado para aquilo, a minha alma não estava preparada para aquilo. Então, para eu aceitar de fato, né, uma pessoa jovem daquela se morrer assim, foi difícil para mim. Ainda mais um ministro de milagres, que viu milagres. Então, foi difícil. E eu lembro que uma discípula nossa falou, pastor, o senhor me mostrou que o senhor tem que liberar o seu irmão do seu coração. Isso até parece loucura, né? Ela falou assim para mim, entra no seu quarto, imagina ele na sua frente, abraça um travesseiro e diz tudo para ele que você não conseguiu dizer. E eu fiz, pastor, em lágrimas, chorando, pedi perdão, abracei. Aí ela falou comigo, lembra quando você era criança? Eu lembrei, quando eu era criança, quando ele era criança, eu era a referência dele, ele usava meu perfume, usava minhas meias, minhas roupas. Era para eu guardar aquela memória dele, e naquela memória dele, eu liberar perdão para ele, pedir perdão para ele. Não dos últimos momentos, quando ele já estava doente, quando ele já estava bem afastado de Deus e tal. E naquele momento ali, houve uma quebra, sabe? Uma quebra de vínculo de alma. Uma quebra. E todo sonho que eu tinha com ele, pastor, antes disso, eu sonhava com ele. Nossa, eu ficava triste, ficava agoniado, ficava com medo, ficava depressivo, todos os sonhos. Quando eu fiz esse processo, acho que não demorou uma semana, eu tive um sonho com ele. Ele veio de branco. E eu sabia já que Deus permitiu esse sonho. Olha, presta atenção que eu tô falando. Deus permitiu esse sonho para falar algo ao meu coração. Ele falava assim, irmão, eu tô bem. Me dá um abraço. Aí na hora que eu abraçava ele, eu senti o poder de Deus. Eu acordei. Depois nunca mais. Aí eu entendi. Falei, ele tá com o Senhor, tá bem. Então, mas Deus só permitiu essa situação depois que eu vi essa quebra. Esse vínculo, essa mágoa, porque meu coração tava lá com ele. Tava ainda ali naquela situação, naquela dor, naquela angústia. E não conseguia sair dali. E ali o Senhor trouxe essa instrução. E através desse sonho, né? Que toda vez que vem esse sonho dele, eu sabia que era o inimigo. Usando para me aprisionar em depressão, me aprisionar em incredulidade, me aprisionar em medo, me aprisionar em desesperança. Porque é o que o inimigo quer. Tirar a sua fé, tirar a sua convicção, tirar a sua alegria, tirar seu propósito de viver.
Então ele usa também dos sonhos. Quantas pessoas são perturbadas? Quantas pessoas sonham com entes queridos que morreram há muito tempo e tá lá sonhando, sonhando? Tem que pegar um gancho aí disso aí. O inimigo usa os sonhos, Lógico. assim como nós falamos no começo, que Deus entrega coisas no sonho. O inimigo também pode acessar nossa vida Acessa a nossa e entregar algo, entregar-se algo ruim na nossa vida. Quando há uma brecha, o que é uma brecha? Uma mágoa. Lembra, tava com mágoa, tava com ressentimento, tava com aquela tristeza profunda. Aquilo é uma brecha, uma porta pro inimigo acessar a minha vida. E não adianta você falar que não. Ele vai entrar na tristeza, ele vai entrar na mágoa, ele vai entrar na raiva, ele vai entrar na ira, ele vai entrar no ódio, ele vai entrar na soberba, ele vai entrar. Não tem como Deus operar, não adianta. Por isso que tem pessoas que, quando tá na unção, tá na unção. Saiu da unção ali, parece o cão, como é que a pessoa tava na unção quando tá na carne? Porque tem um monte de brecha, tem um monte de coisa ali dentro, escondida. E eu já vi, acho que você já viu, né, pastor? O pessoal sobe no altar, o fogo desce, deu fogo. Trata cada um de cada jeito, fala assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque tem um monte de brecha escondida. Então o inimigo, ele vê essas brechas. E no sonho, quando seu corpo está repousando, se sua atmosfera não estiver cheia da glória, cheia da presença, quem entra? O inimigo. Por isso que quando você tem esses tipos de sonhos recorrentes, né, ainda mais com morto, você tem que ser sincera com Deus, sincera. Senhor, eu tô magoado. A pessoa lembra que eu falei na cura? A pessoa está magoada com Deus, só que ela não aceita que está magoada com Deus. Porque Deus é o Senhor. E a pessoa tem que pedir, Senhor, fala real, Senhor, eu tô magoado contigo mesmo, não gostei que o Senhor fez e tal. E faz parte. E liberar esse perdão, buscar esse perdão. E aí sim, quando ela for dormir, o que ela faz? Se ela já ora em línguas no mínimo 1 hora antes de você dormir. No mínimo 1 hora, ora em línguas. Você vai ver se você vai continuar tendo esses sonhos, se o inimigo vai conseguir entrar na sua atmosfera. Não vai, porque vai estar carregado da presença, o inimigo vai lá, não vai. Pode perceber. Agora a pessoa fica assistindo filme de terror, novela, e filme de ficção, que vai mexendo com o imaginário, o pessoal vai dormir, vai ter sonho com aquilo ali e fala assim que é Deus. Não é Deus não, irmão. É a sua alma trazendo o dia pra tona. Aí escreve aí no comentário se você sonha com familiares, mas escreve qual é o seu sentimento. E se você tem dúvida, você está com mágoa, de acordo com o que foi explicado, escreve aí, você já liberou, não liberou? Escreve a sua situação aí no comentário. E se tiver dúvida sobre os sonhos, nós podemos até pedir para o apóstolo depois. O apóstolo pode responder no comentário, eu também. Mas nós podemos até fazer outro podcast só para responder dúvidas também. Então escreve aí dúvidas sobre sonhos. Apóstolo, e no final o apóstolo vai liberar uma unção para ativar você. Amém, em nome de Jesus. Tem uns dois espíritos. Não, tem pessoas que falam. Vamos falar da área sexual. Fala 2 nomes de espírito que eu nem lembro mais. Cumbos e sucumbos. Isso. Esse daí que fala que quando a pessoa sonha com sexo, é esses espíritos. O que você acha disso? Antes disso, vamos falar só. Vamos voltar aqui, mas assim, a cobra. Ela fala de traição, fala de mentira e fala de roubo. Roubo. Porque o diabo roubou a autoridade de Adão. E a vida que Adão tinha no Éden foi roubada pela cobra. A eternidade de Adão ali foi roubada. Toda vez que você sonhar com cobra, significa que tem alguém, uma situação ali, ó, orbitando que quer te roubar. Então, redobre a vigilância. Aquela pessoa que chega assim, quer saber o seu segredo, sabe? Aquela pessoa que você comprou um carro, quer saber como é que você comprou, como é que você está pagando, o que é isso, essa casa, esse ministério, isso tudo. Não fala. Então é pessoa próxima. Não fala. Fica quieto. Pode perceber, você vai cair uma enxurrada de comentários agora. Você está me mostrando como essa é verdade. Tava tudo dando certo, tava tudo indo. Chegou alguém. Como é que você fez? Aí você falou. Tudo para trás. Tudo parou. Já aconteceu na sua vida? Tava tudo indo, chegou a pessoa, você quis compartilhar. É que eu lembrei de uma história aí. Quis compartilhar. Eu lembrei Na hora que você compartilhou, foi tudo pra trás. Já aconteceu isso com você? Sabe qual é o nome desse espírito? Nosferatus. Que é o vampiro que suga a vida. Muita gente assiste Harry Potter. Mas esse daí é pessoas próximas? Tá com esse amigos? Espírito. Irmãos da igreja? Não, isso aí não acontece com os irmãos. Não, esses dias aconteceu algo. Uma irmã, ela mandou mensagem pra nós, falou, pastor,
apóstolo, eu tô numa igreja, eu tô dizimando, mas minha empresa tá quebrando, apóstolo. Aí eu, sério, irmã? Sério. Mas por quê? Eu não sei, apóstolo, tá quebrando. Eu falei, vem aqui. Ela veio, eu falei assim, eu tinha que entregar isso pra você na sua... Presta atenção. Quem te mandou ir pra lá? Quem te mandou? O senhor me mostrou, você subiu no altar e contou o testemunho da sua empresa, sim ou não? Sim, então. Muita gente que estava ali naquela igreja não gosta de você, não celebra a sua vida. E elas estão gerando um monte de carga negativa. Por isso a sua empresa está indo embora. E quem mandou você colocar o seu dízimo ali? Quem mandou você fazer essa ligação de vida? Porque o dízimo você sabe que é vida, com aquele altar. Quem mandou você fazer isso? Ah, mas eu estava lá. Falei, então, mas Deus mandou? Ah, é. Então, agora você vai ter que orar a Deus para quebrar esse vínculo e voltar. Aí vai entrar num assunto polêmico. É. Faz de conta assim, a pessoa sendo fiel a Deus, dando que é o dízimo, a obediência. Sim. E numa igreja... Que o pastor não é fiel a Deus? Aí vai ter problema? Um pastor que não semeia em ninguém? Será que muita gente travada é isso? A gente não pode ser como esse copo aqui, assim, né? Que represa a água. Porque se essa água aqui ficar represada, né, meus irmãos? Daqui a 2 dias você vai conseguir tomar essa água? Não vai, tá represada. Ela precisa correr. Águas que correm geram vidas. Nada que chegue em mim tem que parar, porque se parar não tem propósito. Tem que passar por mim, eu sou uma porta. A pessoa fala, eu sou um canal. Mas será que é mesmo? Você é um canal? Tudo que chega em você, você transfere, você guarda para você. Os recursos que chegam, que transborda, eu tenho a mais do que eu precisava, então tem destino. Concorda comigo? Eu tenho a mais do que eu precisava. Esse a mais é uma oportunidade para eu ver alguém que o Senhor está chamando eu para abençoar, para eu transbordar. Então, muitas vezes, as pessoas não estão compreendendo isso, pastor. Está num ambiente onde as pessoas são o quê? Apegadas. Onde as pessoas são, sabe, coração duro. Lá no Amor do Pai, a gente está vivendo agora um momento assim dessa questão. Deus está trabalhando muito essa questão lá. De parar de ser apegado, sabe? Transbordar mesmo, se alegrar no ofertar, se alegrar no dizimar, se alegrar em poder ajudar, se alegrar em ser uma bênção. Sai desse jugo do inferno de miséria. A primeira miséria começa quando você só olha pra você, ou miserável. Olha pros outros. Eu tava falando, eu falei uma vez com o apóstolo Diego Maurício, né? Que você deve investir em quem Deus está investindo. Tem um lugar que está crescendo, tem um homem de Deus abençoado. Eu vou aproveitar esse gancho. Invista aqui. Invista aí, não. Assim, aproveitar esse gancho, invista no Podercast. Seja um patrocinador do canal. Glória a Deus. Nos ajuda. Vamos aproveitar esse gancho. Mas é verdade. Já diz o Pix aí, Amanda. O Pix está aqui embaixo na descrição. Vê aí. Glória a Deus. Nosso celular. Mas é verdade. Me apóstolo, e sobre esse daí? Qual a sua opinião sobre isso? Se esse sonho sexual tem a ver ligado a esse espírito ou não? Esses dois, como é o nome dos espíritos? Cumbos e sucumbos. O que acontece? Eu me enrolo nesses nomes. Eu tenho que anotar. Cumbos e insucumbos, né? O que acontece, né? A palavra certa é poluição noturna. O que é isso? Você é acessado de tal forma na sua alma que o seu corpo corresponde àquilo como se fosse realmente uma relação. E você acorda como se tivesse tido uma relação com todos os fluidos, com a ejaculação, mas tudo. Isso é o quê? Espiritual? É espiritual. E aonde acontece esse acesso? Às vezes, a criança viu uma cena pornográfica. Viu uma cena, às vezes, na novela que despertou nela o desejo, abriu para ela já aquela porta e o inimigo entra na porta. E qual é a porta da alma? Os olhos. Jesus disse isso. A porta da alma são os olhos. E o inimigo, ele entra pelo aquilo que você tá. Mas adulto. Desde criança. Tem criança que já tem isso aí. Não, sim, mas todos sonhos, para perguntar, todo sonho que sonha com sexo tem a ver com? Depende do contexto. Depende do contexto. Se você é casado e você tem um sonho com a sua esposa e vocês estão afastados, Deus está trabalhando. E o sonho é como você sai do sonho. Essa é a questão. Como é que você sai do sonho? Entendeu? Como é que você volta? Você volta em paz, volta com fogo, volta com alegria, entende? Ou você volta quebrado, volta triste, volta sentindo que está em pecado. É o sair do sonho que diz tudo. E nessa questão, já aconteceu de eu orar por casais e o casal falou, tô sonhando que eu tô namorando com a minha esposa e tal, eu acordo bem, eu vou buscar ela e tal, e Deus reativa. Então, Deus ativou ali eles, foi Deus, porque é Deus que... Agora, você tá sonhando com outra, aí não, né, meu irmão? Aí...
Aí a coisa tá ruim. Aí é o capeta. Aí é o problema. Aí é o problema. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem, pastor, acesso à pornografia e nunca desligou a alma. É pesado aqui. Toda vez que você acessou a pornografia e você teve, e você foi lá e se masturbou, fala a real, você foi lá e se masturbou, pensando naquela atriz, ou a mulher pensando naquele ator, você conectou com ele. Só pelo pensamento. Só pelo pensamento. Mesmo nem sabe o nome da pessoa. Você conectou com ele. Tá conectado com você. Então, por isso que e muitas isso pessoas... fica ligado no mundo Fica espiritual. ligado. Tá ligado? O inimigo é até bravo aqui, o coração até doeu de eu falar isso. Por quê? Porque Não, ele não é quer que não, que que eu saiba. imaginando o cara que foi 10 anos em Nossa. ele tá conectado. Um monte de gente. Aí ele tem que fazer o quê? E é um processo. Ele vai orar no Espírito, vai orar, vai buscar Deus e o próprio Deus vai... E talvez isso, né, apóstolo, explica porque é muito Muitos não difícil, recebem. difícil ser liberto, né? Tem uns que falam, tô lutando, pastor, Não consigo. recebe a unção. Por que não recebe a unção? Por que não flui nos dons de forma madura? Porque tem esses acessos, tem essas brechas ainda que talvez nunca ninguém falou pra ele. Nunca ninguém aconteceu com ele. Então, aí a pessoa tem esse acesso nos sonhos. Aí a pessoa vira cristão. Casa, mas mesmo assim tem aqueles sonhos com aquelas atrizes, com outras pessoas, com cobra, com isso, com aquilo. O que é isso? Significa que lá atrás a alma dele foi ancorada naquele lugar. Parte da alma dele. Parte dos sentimentos e emoções estão aprisionadas. Então ele não foi ele que foi lá e fez? Não foi ele lá que se conectou? Então ele tem que ir lá diante de Deus e falar assim, ó, eu não aceito, me perdoa, eu era. Aí a pessoa vai, mas quem está em Cristo, nova criatura era. Espiritualmente, filho. Tô falando de alma, tô falando de espírito. Seu espírito está adorando a Deus, espero que esteja mesmo. Mas a sua alma ainda precisa ser regenerada, e é um processo da regeneração da alma. Então você tem que ir em Deus e pedir pro Senhor. E aí você tem que ser macho. E lembrar, ó, realmente, aquela professora, aquela professora bonita, aquela tia, aquela prima, aí também para as irmãs. Você vai ter que ir lá no seu secreto e falar assim, ó, essa pessoa, eu me toquei, eu pensei nela, eu quero desconectar minha alma. Se você não vomitar, eu não digo nada. Mas se Só for, vomita. e se for muitos? Os que o Espírito Santo trazer, você vai fazendo. Mas pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que é uma mente maliciosa. Porque você já viu, vocês estão aqui. Tem pessoas que você olha, até o irmão que tá aqui, o nosso técnico. No olhar, você olha pra pessoa, você fala assim, essa pessoa tem muita carnalidade. É ou não é? Você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma sensualidade nela assim, extrema. Por quê? Porque ela tá cheia desses espíritos dentro dela. E ela fala em língua, revela e profetiza. Mas você olha no olho dela e você fala assim, tem uma sensação. Pode ver, quem veio dessa vida, né? Trabalhou com isso, você pode perceber, é muito forte a carga negativa. Porque precisa de um processo muito grande de libertação. E é um processo, irmão. Isso quando você tá muito sensível no espírito, você chega e fala assim, opa, essa pessoa ainda tem alguma coisa. Só de a pessoa olhar pra você, às vezes, né? Isso é dom profético. Eu olho assim e vejo o quê? Eu vejo realmente uma cobra sensual na pessoa. Você olha e fala, nossa, cara, uma cobra. Aqueles que têm esse espírito. Uma cobra mesmo, sensual. Porque a cobra ela não se sibila, não é assim que ela faz? A cobra. Ela que usa. Essa é uma das figurações da cobra. E um símbolo daquele espírito, que esqueci o nome, que é na coluna, né? Enrolado na coluna. É Kundalini. Kundalini, tem muito disso aí. Então, isso não impede da pessoa ser usada por Deus. Porque os dons estão no espírito. Mas esses demônios estão o quê? Na alma. E onde é que é a porta da alma? São os olhos. Já olhou o olho de uma criança que não tem malícia? Constrange a gente. Constrange, porque não tem nada ali dentro, só tem a bondade. Então as pessoas... Isso é forte, né? Então a pessoa tem que se libertar, irmão. Tem que se libertar, porque assim... Que adianta ser ousado? Que adianta Deus usar para os outros se você nunca vê um milagre assim real, lindo na sua vida? Tem que se libertar e tem que reconhecer. Entrar na parte profética de ativação. Que eu tenho 3 sonhos que fala na Bíblia que é forte e que tem a ver com o profético. Mas tem um sonho, apóstolo, que muita gente sonha. E qual é a interpretação de pessoas sonhar, tipo, pelado na rua? Você já viu falar desse sonho? Já. Qual é o significado? A pessoa tá pelada, significa na rua.
Sabe que a roupa é uma vestimenta, né? A roupa ela é como se fosse uma coberta. Quando a pessoa tá pelada, Deus tá falando assim que tá sem revestimento, tá sem poder, tá sem unção, tá vulnerável. E se tem pessoas vendo, significa que pessoas estão o quê? Procurando brecha pra, ó, pá, acusar. A pessoa vigia. Vai se revestir mais. Vai se esconder mais. Sabe? Tem muita pessoa que Deus começa a usar, ela começa a ter esse tipo de sonho, e Deus tá falando o quê? Se esconde. Vem pra presença. Não aceita tantas ofertas, não aceita tantos convites, tanto isso, tanto aquilo. Mas a pessoa fica o quê? Emocionada. Eu vou. Não dá 2 meses, cadê o menino? Acabou, sou eu. Porque ela não entende Deus falando pra ela. Teve uma irmã que eu tava fazendo um processo, eu tive um sonho com ela pelada. E eu falei pra irmã, mano, eu sonhei você assim, você tá sem cobertura. Você não tá orando, você não tá buscando Deus direito. E ela, verdade, pastor. Então, vai buscar Deus, vai orar. Porque pessoas estão vendo a sua fragilidade e estão batendo. Ela começou a falar, realmente, a minha família essa semana bateu, falou. Então, o sonho pelado tem a ver com isso. Que as suas vergonhas estão expostas. E tem gente que é assim, que só tá esperando uma falha sua. Só tá mostrando, né? Tem pessoa que tá aqui, ó, só assim, ó. Esperando. Uma falha sua. Pra... Pessoas de longe, né? Uhum. De longe, perto. Perto e familiar em aposta. Agora vamos entrar no profético. Entrar no... Todos é sonho profético, Sim. Deus falando, mas essa dimensão de sonhar com anjo. E eu queria falar, você teve algumas experiências de sonhar com anjo. Sim, até anotei aqui. Então, você falar dessa experiência e qual é o significado disso? A Bíblia fala de José, que sonhou o pai de Jesus, e o anjo falando, ó, aceita Maria, ali fala que é um sonho, né? Mas ali foi uma direção, né? Foi uma visão. Não foi um sonho simples, não. O anjo apareceu e falou pra ele, não temas de aceitar Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. E ele entendeu. E era um homem quebrantado, temente a Deus. Para aceitar aquilo ali, falar assim, tá bom, Senhor, eu aceito. Depois o anjo apareceu, desça para o Egito, não fica aí. E ele vai e obedece. Então, irmão, tem tudo isso. Às vezes a pessoa quer ter um sonho, mas você vai obedecer? Porque pior é você ouvir e não obedecer do que você não ouvir. Prefira não ouvir, porque se você ouvir e não obedecer, você está em pecado. Essa é a verdade. Se Deus colocar algo no seu coração e você não faz, você já está pecando contra o Espírito Santo, irmão. Não adianta. O Espírito Santo fala pra você, esses dias eu tava lá no vale, lá, pastor, orando 3 dias lá na água. A primeira pancada foi essa, não adianta orar e eu mandar você ir pra direita, você vai pra esquerda. Forte. Não adianta, você tá se orando, tá se rasgando. Eu falo pra você não fazer, você faz? Eu falo pra você não falar, você fala? O que adianta? Não adianta. Não adianta nada, você tá perdendo tempo, irmão. Desculpa, mas essa é a verdade, pastor. Tem quanta gente tá num monte lá se quebrando de orar pra arrumar poder. Deus fala assim, não faça isso. Só vai e faz. Então não adianta. Eu tive um sonho uma vez, esse sonho aqui até lembrei, né, em casa, falei, esse sonho aqui é importante. Acho que eu contei no podcast que eu fiz uma entrevista, lembra? Eu fiz uma entrevista para uma empresa. Eu acho que eu lembro. E eu fiquei a minha alma ficou muito ansiosa. A voz da sua alma fala mais alto do que a sua boca no mundo espiritual. A voz da sua alma, o seu coração, a sua mente fala mais alto no mundo espiritual do que a sua boca. Ouça só. E eu fiquei naquela angústia, pastor. Isso foi uma segunda-feira a entrevista. Fiquei naquela angústia. E eu fiz a prova. E eu fui lá, fiz a apresentação. E eu queria aquele emprego de professor, porque na minha mente aquilo era bom. Porque ia ser um horário flexível, ia ter que dar aula à noite, mas eu ia perder alguns cultos. Mas tudo bem, a esposa segura lá os cultos de quarta. Eu faço de domingo e à noite eu dou aula. E aí, isso foi na segunda. Não sei se alguém já sentiu, mas sabe quando você fica naquela expectativa? Vai dar certo, vai. Tipo, é a falta da fé. Isso é a falta da fé. Quando você só olha para um negócio e só tem aquilo. Isso é falta de fé. Olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho desse Deus, cara. Se fecha uma janela, Deus abre uma porteira. Se fecha uma porteira, Deus abre o mar. Se o mar não abrir, Deus abre o céu. Alguma coisa vai acontecer. Essa é a nossa fé. Não olhar para a situação, mas olhar para Deus. E aí, só que ali naquele momento, pastor, eu queria, porque queria. Isso foi na segunda. E eles iam dar resposta até sexta. Imagina, você faz coisa na segunda, espera terça, quarta, quinta, pra sexta-feira dar resposta. Quando foi numa quarta-feira, eu tava em casa, minha esposa saiu, eu senti um sono, mas um sono à tarde, um sono repentino. Eu falei, nossa senhora, eu tô com uma opressão. A pessoa acha que não é Deus chamando pra te dar uma intimidade, isso é a chave.
Eu fui dormir, falei, vou deitar aqui. Só que quando eu deitei, eu não me lembro de eu ter deitado. Eu lembro que eu tava na mesma casa que eu tô hoje. E eu tava no corredor. Quando eu tô no corredor, eu olho pra porta, assim, pro portão, as portas estão abertas, o portão. Aparece um ser de branco velho, assim, todo velho. E ele olha pra mim e olha e fala assim, opa, é uma coisa espiritual, um ser espiritual. Quando ele atravessou, assim, como se fosse nada, assim, como se fosse atravessando. Como se fosse... É algo surreal, ele atravessou a matéria. Ele atravessou as matérias assim. E quando ele atravessava, pastor, ele tava bem velho lá. Bem velho. Quando ele chegava perto de mim, ele tava novo. Aí eu já entendi. É um ser de dias. Isso é um anjo potente, daqueles bem eternos, daqueles que têm acesso bem ao trono. Não era um anjo qualquer. Não era um anjo qualquer. E ele chegava bem novo perto de mim. E aí ele falava assim: o eterno Deus mandou eu vir aqui falar com você. Aí, no sonho, eu tive a autoridade de perguntar. Já tremi, né? Eu falei assim, mas vou fazer a prova. Quantos estão no céu? Eu falei, não, quantos deuses há? Aí ele fez assim, só existe um Deus. Tem 2 assentados no trono. E o terceiro tá no trono do seu coração. Eu falei, eita. Eita, é ele mesmo. Aí o anjo pergunta pra mim, você quer a sua vontade ou você quer a vontade de Deus? Olha só. A minha alma aqui, pastor, assim, eu senti ela gritar assim, a minha vontade. Só que eu não deixei. Falei assim, a do Senhor. A alma gritou, a minha. A minha boca, a minha consciência falou, a do Senhor. Aí ele olhou pra mim assim, sabe quando ele falou assim, eu ouvi a sua alma, mas você foi consciente. Assim te diz o Senhor. Não passarás nessa entrevista. Porém, daqui a algum tempo, você entrará num prédio branco e passarás o óleo, e lá você será honrado. Voltei, pastor. Quando eu voltei eu tava... pastor. Eu tinha a certeza que eu não ia passar naquela entrevista. Só que a alma ficou triste. Não é fácil aceitar a vontade do Senhor. Porque na minha mente a gente é roubado pela nossa expectativa. Mesmo um anjo aparecendo pra você e mesmo assim você não se conformou? Não. Porque na minha mente não tinha nada melhor do que aquilo. Falta de fé, de confiança no Senhor. Deus é misericordioso mesmo assim. Chegou quinta, sexta-feira ainda fiquei naquela... Será? Não aconteceu nada, não me ligaram. Falaram, se não ligasse não teria passado. Aí a pessoa que me apresentou, o irmão lá, o pastor, né? Ele até falou, tentaram lá, não conseguiu. E eu fiquei batido. Acho que demorou um mês. Fui no meu e-mail, tem uma chamada de uma irmã que eu trabalhei com ela, né, numa outra escola, e ela perguntando se eu tava disponível, que tinha uma vaga que eu poderia preencher, que era dentro da minha alçada, tá, do que eu dava aula, que era contabilidade, algumas coisas assim. Eu falei, tô sim, você pode vir aqui na segunda-feira fazer uma entrevista? Falei, posso. E aí, não sei se ainda se ainda está branco. Rua 13 de Maio, número 1003, na Bela Vista. E eu fui pelo Parque Dom Pedro, desci no terminal Parque Dom Pedro e vim subir na Bela Vista. Sendo que eu não sabia que eu podia ir pela Brigadeiro, pegar metrô nem nada. Depois eu fui descobrir isso. E eu vim subindo a Bela Vista até o número 1003. Mas tanto que eu andei do Parque Dom Pedro até a Bela Vista no número 1003. Quando eu olho, prédio branco, 5 andares. Eu estou subindo o prédio branco. E eu senti, falei, é aqui. Você lembrou do sonho? Lembrei, é aqui. Na hora que eu sentei na frente, assim, quem tá me entrevistando? Um pastor da Renascer. Uma igreja que eu me converti. Um pastor, e a gente começou a conversar. Eu sou pastor de adoração. Eu falei, eu sou da palavra. Conversando. Aí ele falou, então, você tá contratado. Eu, sério? Não tive que esperar 2. Não, na hora. Você está contratado. Aqui tá. Esse aqui é o salário. 1,5 vezes mais salário do que lá, do que eu tinha. Os meus benefícios eram 30% a mais. E eu só trabalhava das 8 às 5. De segunda a sexta. E terça e quinta eu saía meio-dia. Aí, bem melhor do que o outro. E aí eu tô descendo o prédio, tô descendo pelas escadas, não pelo elevador. Eu subi pelo elevador e desci pelas escadas, lembrou? Você vai passar o óleo num prédio branco. E eu fui passando a mão assim nos corrimões, e aí eu lembrei de novo do anjo, falei assim, meu Deus, é aqui. Ali eu fiquei quase 2 anos, ali o Senhor me abençoou, comprei meu carro, arrumei muitas dívidas que eu tinha,
E dali eu fui pra Zona Sul, e na Zona Sul eu fui o líder da empresa lá na Zona Sul, eu virei coordenador pedagógico e tal, fiquei um bom tempo naquela empresa, que Deus falou que ia me honrar. Ou seja, a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a sua. É verdade. Muito melhor. Essa experiência marcou a minha vida, pastor. Marcou, meu Deus. Mas isso aí foi interessante que essa experiência sua de um anjo, ele já falou bem claro, falou local que ia, mas e quando nós sonhamos com vários símbolos, né? É igual o de José. Uhum. Não, de José não, Faraó. Ele interpretou o sonho de Faraó, espigas magras, espigas gordas, uma comendo a outra, as vacas magras, vacas gordas. Esses símbolos dos sonhos, que tem muito, né? Ah, sonhei com um cachorro me atacando. É um símbolo, né? É um símbolo. Então, como a pessoa interpreta isso? Isso é uma inspiração, pastor. É uma inspiração. Isso não é não é uma lógica assim central. Porque José ele Mas tinha se pesquisar no escrito- Google, não vai? Aí- Sonhar com o cachorro atacando. É perigoso, né? Porque qual é a fonte de inspiração do Google? Qual é a fonte de inspiração? Ou a inspiração pode ser Deus ou pode ser o demônio. Quem inspira os filmes pornográficos? Quem inspira os filmes de terror? Os demônios. São tudo retratações do inferno. Então, os filmes, a televisão, a internet, todas essas telas são portais que transferem. Tem pessoas que estão sendo batizadas, curadas, transformadas através das lives, através dos seus podcasts, porque é um portal que se abre. Não, eu agora espiritualmente estou na casa das pessoas. Você também está lá e as pessoas também estão aqui. Quando é ao vivo, pode ver, o peso é outra coisa. Não sei se você percebe, quando você faz ao vivo parece que pesa mais, tem dia que está pesado, porque você está conectado com aquelas pessoas que estão ali. E você está transferindo. E você está recebendo daquilo. Entendeu? Então, por isso que as pessoas não entendem. Você abre sua televisão para assistir um filme de terror, você está abrindo portais espirituais na sua vida. Novelas da Globo Bosta, Globo Lixo, você está abrindo um portal espiritual. Não tem como, irmão, falar que você é crente, que você anda com o Espírito Santo e assistir Globo. Você consegue ficar naquele nível. É impressionante. Quando eu não era cristão, eu não sentia peso. Realmente comecei a buscar Deus, me sensibilizar. Aí era abrir Globo, eu sentia dor nas costas. Dor de cabeça. Teve até uma experiência que minha esposa, né? Ela não queria abrir mão das novelas da Globo. Aí Deus falou pra ela, abre mão. Ela, não, abre mão. Ela, não. A televisão queimou. Queimou a televisão, novinha. Aí ela falou assim, ó, eu abro mão. A televisão voltou. Como tem Deus no céu pelas minhas filhas. Nunca mais ela quis assistir Globo. Então, assistir novela não é bom. Da mais da Globo, né? Que mexe com o imaginário. Tudo que mexe com o seu imaginário. Tudo que mexe demais com o seu imaginário. Não é bom. Pastor, e hoje em dia existe um monte de inteligência artificial. Será que colocar lá no chat... Aí, G- ai. Colocar lá, eu sonhei com isso, vai ajudar? Mas é o que as pessoas querem, pastor. Facilidade? Você viu agora que, com a moda que tá aí, que tá dando muitos views na internet? Não. É as pessoas pegam um prompt. O que é um prompt? Ele que é da internet deve até explicar melhor. Prompt são frases que você lança nos programas e eles vai te dar todo o escopo, né? Toda o texto bem minucioso daquilo que você quer. Tipo assim, eu quero uma oração que toque o coração das pessoas que estão com entes queridos com enfermidade. Mas isso aí ou na que- inteligência artificial? e eu quero imagens que falem sobre isso. A inteligência artificial ela vai começar a pegar as referências do mundo da internet e vai criar um texto. Aí você vai poder pegar aquele texto, tipo assim, eu quero um texto com 6.000 caracteres. Aí vai dar o quê? Uns 15 minutos mais ou menos de narração. A pessoa vai lá na inteligência artificial, joga, aí você tem as vozes da narração e você coloca aquela narração como uma oração. E aí você pega as imagens que aquela inteligência artificial também faz e coloca no YouTube. E quem tá orando, quem tá falando é uma máquina. Deus não unge máquinas. Deus unge corações. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Aquilo ali não tá subindo no coração de Deus. Aquilo não tem unção. Então, Mas acho que tem milhares de views. Por quê? É o que as pessoas querem. querem facilidade. Elas querem algo que toca a sua alminha. Elas não querem algo que toca o seu espírito. Elas não querem ser despertadas para um compromisso com Deus. Elas querem algo que elas vão assistir agora e falar, eu tô bem. Sabe aquela dipirona? Você tá com dor de cabeça forte? Eu tomo uma dipirona. Eu tô bem. A dor de cabeça voltou no outro dia. Eu tô tomando dipirona. Aí daqui a pouco você tá com uma situação ruim, horrível na cabeça. Você não mudou. Você tá tomando dipirona. Não, você tá precisando de algo mais forte.
Mas não, a Deep Learning ali tá dando a solução ali. Então eu tenho visto isso. Esses dias, e vem essas promoções para nós. Que é até mais fácil pegar uns prompts, jogo lá, pego um IA, uns esboços e jogo lá e pronto. E põe lá, as pessoas vão ouvir. E vão achar que é Deus. Que nem hoje tem muita gente colocando aí experiência de EQM, né? Que é quase morte. Tem gente, bastante. É mentira. Isso são como é que a inteligência artificial funciona? Você sabe? Ela pega toda a rede da internet, as experiências realmente que a pessoa teve de causa e morte, ela pega aquelas experiências e vai pincelando e vai criando ali um enredo com experiências reais e com experiências que não existem. Ela mistura o que é verdade e o que é mentira. Então ela invalida a verdade, mistura com a mentira e vira uma fábula. Aí a pessoa tá ali ouvindo aquele achando que é verdade. E não é. E não é. Esses dias eu tava vendo, deu um peso, uma dor. Eu falei assim, que coisa estranha, cara. Aí o Senhor falou comigo, filho, isso não é de Deus, isso não é meu. É um robô, não tem sentimento, não tem alma, não tem verdade, não tem unção. Eu acho que o apóstolo está falando no gancho certo, que as pessoas não querem orar. Se você tem um sonho, você pode perguntar para profeta, como o apóstolo Diego Maurício, para outros profetas que têm o dom de interpretar, mas você também deve perguntar ao Senhor, né? Orar a Deus, Deus, vamos aprofundar aqui sobre essa questão de sonho? O senhor tem um sonho, eu conheço um pouco a sua vida e sei a sua posição que você está hoje. Se você tem um sonho, exemplo, pastor, eu tive um sonho com uma cobra correndo atrás de mim e essa cobra chegava perto de mim e me enrolava. Porque tem pessoas que estão querendo chegar próximo do senhor para te enrolar, para te roubar, para fazer alguma coisa. Então vigia nas pessoas que estão se aproximando. Peça para Deus discernimento. Sonho o Senhor. Agora vamos dizer, o Bolsonaro teve um sonho desse. Filho, olha a dimensão que o homem tá. Então ele vai ter que revigiar 10 vezes mais. Você entendeu? É outra coisa. Pegar esse gancho aí, apóstolo. Faraó era uma dimensão. Que por que Deus deu aquele sonho para ele? É pro país todo. Então, quer dizer, pro mundo todo. A pessoa pode sonhar a mesma coisa, duas pessoas sonham a mesma coisa e pode ser significado diferente. Por isso que uma inteligência artificial, né, um livro, o livro dos sonhos, pode não dar certo, porque para acontecer você tem que estar no contexto da pessoa, para você entender. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei qual é o contexto de todo mundo. Por isso que às vezes o Senhor vai dar o sonho e precisa dar inspiração para discernir, como Deus deu o sonho para Nabucodonosor da estátua. Precisava de o quê? De uma inspiração para discernir aquilo. Não era um sonho fácil, era um sonho complexo. Cabeça de ouro, peito de ferro, ventre de barro e de ferro. Estava até pensando nesse sonho, como Daniel conseguiu interpretar aquele sonho. Sem saber, porque ele não falou o sonho. Não. Veio que o rei falar assim, não, se vocês não souberem o sonho, eu vou matar todo mundo, porque eu quero que vocês revelem o meu sonho. Aí ele foi orar, aí na oração Deus revelou para ele, ó, é isso que eu dei o sonho para ele, e esse é o significado, e Deus dá o significado. Revela então, profundo e escondido. Tremendo esse texto, né? Revela profundo e escondido. E José, quando ele chega na frente do Faraó sente a presença de Deus em José. Quando José fala, ó, as 7 vacas gordas é a mesma coisa das 7 espigas gordas, que serão 7 anos de fartura como nunca se viu no Egito. Porém, as 7 vacas magras e as 7 espigas magras, as 7 espigas magras devoram as 7 espigas gordas. As 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. Significa que os anos de sequidão vão parecer que engoliu os anos de fartura. Tanto é que com 3 anos e meio de sequidão, todo mundo já esqueceu daquela fartura. Ele fala, ó, os anos de sequidão serão tão escassos que vai fazer como se fosse assim, esqueceu daquele tempo de alegria. Vai ser algo bem estioso, vai ser algo bem difícil. Aí ele fala, escolha agora para ti, Faraó, um homem sábio, e faça silos. E a palavra silos ali é armazém. Até então, na história antiga, ninguém guardava o suficiente para mais de uma temporada. Ninguém. Eu sei disso porque eu fiz faculdade de logística. Então, na logística, a gente estuda sobre armazém. Primeiro homem na Terra que fala de armazenar para um grande tempo é José. Aí entra um dom que eu busco de Deus, que é o dom da sabedoria. Que é a palavra de sabedoria, que é a fragmentação da mente de Deus que vem sobre você para resolver um problema complexo. Assim como Salomão. Corte a criança. Ele observa. A mãe fala assim, não corta não. Dá para ela. Aí a outra mãe fica assim. Isso é sabedoria. Aí ele fala, né? Só a mãe de verdade abria a mão do seu filho para o seu filho ficar vivo. Restituir a mão. Essa é a palavra de sabedoria. Eita glória. Tremendo.
E eu estava lembrando, quando o apóstolo Diego estava falando isso, que tem pessoas na história, você pesquisando, o caso de José deixou o faraó mais rico, mas tem pessoas que ficaram ricos em um sonho, que ele veio alguma ideia e aquela Jacó? ideia produziu. O sonho de Jacó, mas eu falando de pessoas mais próximas, né? Mas, exemplos bíblicos e na história. E também fórmulas. Supermilho, já viu do Supermilho? Não. Ele tava na E também, sem sarjeta. querer cortar, também remédio que foi criado porque a pessoa sonhou. Mas pode falar dessa história aí. Ele tava na sarjeta, sem nada, sem casa, sem nada. Ele foi num culto. E lá no trás do culto, Deus usou uma pessoa falar pra ele: Deus vai te dar um sonho. E nesse sonho ele vai te levar pras nações. E ele: Oxi, você não tem nem onde dormir. Quem era? Supermilho, depois você pesquisa aí, Supermilho. Aí ele conta o testemunho dele. E ele foi no Jô Soares, foi em vários programas já. Aí no sonho, o Senhor mostrou pra ele. Ele vestido com uma roupa de super-herói, com milho, e o nome do milho era Supermilho. Ele tinha que se vestir e gritar: olha o Supermilho! E ele pegou aquele sonho, fez uma roupa de Supermilho, comprou uma barraquinha lá, se virou, começou a vender milho na praia. Supermilho. O cara viajou já o mundo contando esse sonho que ele colocou em prática. O sonho do Supermilho. Prosperou. Que você receba sonhos que traga destravamento. Namoro do pai. Você já viu lá como é que é a adoração? Por que não tem louvor da alma lá? Porque eu tive um sonho. O Senhor enviou um homem de Deus e falava assim comigo: na minha casa, só adoração. Não quero nada a não ser adoração. Lá você não vai ver louvor da alma, louvor, Deus me dá. Você não vai ver esse tipo de louvor. Não vai. Porque o Senhor me deu um sonho que lá era só para adorar o Senhor. E a partir daí muita gente reclama, muita gente murmura: esse pastor não... Você não tem uns cânticos da alma, não? Não, tem não, pastor. E algum sonho que muita gente pergunta para mim também: pastor, eu sonho muito expulsando demônio. Isso tem a ver com o ministério ou tem a ver com o ataque? Tem a ver com o que está acontecendo agora. Tem que ver o contexto. De quem que ela está expulsando demônio? É dela? É da casa dela? Ela está num ambiente com pessoas que está expulsando demônio? Lembra que eu falei, tudo tem que ter um contexto. Estou num ambiente, estou expulsando demônio, Deus está falando que eu tenho um ministério de libertação, que é para me preparar, que Ele quer me levar para esse lugar. Eu estou na minha casa, o demônio começa a entrar, então significa que tem brecha, tem alguma coisa, eu estou debaixo de um ataque demoníaco. Aí tem uma pessoa que eu conheço do lado, essa pessoa está sofrendo ataque. Então eu tenho que sempre me preparar. Eu tenho que sempre entender o contexto. O que eu estava fazendo, onde é que eu estava, com quem que eu estava, como eu saí desse sonho. Entendeu? Porque muita gente tem esses tipos de sonho, e a pessoa vai pensar: eu tenho um ministério de libertação. E às vezes não é. Às vezes ela está num ataque espiritual e é para ela se revestir, para ela buscar mais Deus, para ela buscar uma oração de alguém, buscar uma direção de alguém. Porque muita gente fala: você tem esse sonho sempre que você tem hora de libertação. Às vezes não tem. Tipo, você tá sonhando, tô vendo um monte de demônio vir pra cima de mim. É um ataque, meu querido. Agora, você tá num ambiente, tem um monte de gente demoniada caindo e você tá orando, Deus tá falando: você tem um chamado pra libertação. Aí sim, e você sai bem daquele lugar. Porque quem tem um chamado pra libertação é diferente. A constituição espiritual dela, a sensibilidade dela é diferente. Tem muita gente que eu já vi perder o ministério porque não tem um chamado pra guerra espiritual e se aventura. Esses dias mesmo, né? Um tempo atrás eu vi um irmão. Eu falei: irmão, é difícil, né? A gente ter o discernimento espiritual, profético. Aquilo que eu até falei pro pastor. Eu falei assim: os nossos desafios, muitas vezes, é o quê? As pessoas aceitar. Porque tem muita gente que é orgulhoso. Não para nem pra ouvir, pastor. Você já viu? Nem ouve. Né? Nem ouve. Tipo assim, tá. Eu vi a pessoa levar uma jovem na frente de uma praia. A praia daqui, né, litoral, aqui eu vou até falar o nome da praia, Mongonguá. Na entrada da praia tem uma estátua enorme de Iemanjá. Enorme. Eu já passei já, né? Enorme. Pradoeira do lugar. E eu vi a jovem na frente da praia com a roupa de dança profética dançando na frente da praia. Aí eu falei: ô Apó, o AP, vem aqui. Deus te mandou? Mandou. Falei: não mandou. Eu pensei: não mandou, não. Essa jovem não tem... Ela vai cair. Vai não, Deus mandou. Deu 2 meses. Cadê essa jovem? Nunca mais vi ela. Ela falou: ela caiu, tal. O sangue tá nas tuas mãos. Quem te mandou fazer isso, meu irmão? Que chamado de guerra espiritual louco é esse que você tem? Eu vejo pessoas, às vezes, tá na rua assim, tem uma macumba, a pessoa vai lá e quebra a macumba. Mas peraí, Deus te mandou? Você tem essa unção? Você tem essa direção?
um profeta não anda sem direção. Não pode. Se tem isso. Aí a pessoa, é porque foi pela fé. Eu falei, mas a sua fé não é orgulho. Fé é submissão, irmão. A pessoa não tem fé, a pessoa tem orgulho. Já viu isso? A pessoa não é fé, tem fé, né? A pessoa é orgulhosa. Ignorância, né? Ignorância. Ou ignorância. Ignorância de não saber, né? E aí você vê cada bizarrice, irmão. Se ela soubesse que ela pode tomar um processo, se ela soubesse se alguém filmar ela e falar assim, ela tá... Então, é a ignorância. É ignorância, eu não faria isso. Ou se fizesse, não filmava. Sabe quando é Deus mesmo, varão? Você não filma. É Deus, é entre você e Deus. Quantas coisas o pastor deve ter? Não quer aparecer, né? O Denard não falou que tem coisa que ele nem filma. Falou, não, vou filmar não. Não quer aparecer. As maiores curas que eu via, pastor, Deus não deixou eu filmar. Os maiores sinais, que nem o sinal que você viu lá na Argentina, de pó de ouro e tal. Não teve nem como filmar. Porque tem coisas... Não, você sabe o que aconteceu? Eu vou falar algo que aconteceu na Argentina tremendo. Na segunda viagem, aí nós orando pro pó de ouro, azeite, milagre, e o irmão filmando. Não tinha celular. Era aquela câmera, né? Filmando, tá? Uhum. E aí teve um governador Roca, nunca vi igual daquele do azeite, que eu já até conto nas lives, o azeite escorrendo assim, caindo, e ele filmou, e eu falei, eita glória, um monte de filme de cura, de milagre, do azeite. E aí ele viu lá, ele queria melhorar uma foto lá e tava escrito formatar. Ele apertou formatar, pagou tudo. E eu falei, meu filho, você apagou a imagem. Eu vou falar que eu fiquei na carne. Eu fiquei com uma raiva dele. Você apagou o vídeo, principalmente do azeite caído assim. E eu falei, eu pensei que era melhorar as fotos. E eu falei, meu Deus do céu. Mas é que vou dizer, eu sei que Deus não queria que... Não era o tempo de Deus. Lembra do Rick Joyner? Que tava Rick Joyner, tava dando, que tava o pessoal pesado que veio depois pro Brasil ministrar antes de acontecer aquela onda de avivamento nos anos 2000, que começou em mais ou menos 96, 97, 98. Lembra que em 90 que aconteceu lá, que eles foram pro rancho, o Rick Joyner, do Morning Star, começaram a fazer 12 horas de adoração 12 dias, acho que era isso? Isso. E estavam filmando, 12 horas eles estavam filmando. No último dia, na última hora, acabou a filmagem, sabe o que aconteceu? Entrou uma nuvem, lembra disso? Uma nuvem entrou e começou a chover dentro da igreja. Choveu, que molhou todo mundo. Só que não tem essa filmagem. Aí quem saiu impactado de lá? O Dan Duque, Gregório McNulty. Os caras veio fritando pro Brasil, cara. Aí os caras tocam a vida de quem? André Valadão, Ana Paula Valadão, diante do outro. Espalhou o fogo. Mas essa parte, ninguém não foi gravada. Foi dali que nasceu aquela música, né? Então vem... como prometeste. E quem escreveu essa música é a filha do Rick Joyner, se não me engano. E ela é autista. E Deus deu essa música pra ele. Seu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Imagina cantando assim, ó, a Amber. Nossa, aquela glória vem, o povo já começa a se quebrar, a chorar. Foi nesse ambiente, aí veio a chuva, chovendo, todo mundo doido, e acabou a filmagem, não tinha como filmar. E ficou o quê? A memória. Por isso que os pais têm que dizer pros filhos o que Deus fez. Tá? Xará. Por isso que os pais contam para os filhos as grandezas de Deus. Não só isso aqui. Não. Mas os pais têm que dizer para os filhos as grandezas falar, de Deus. Né? Falar. Ensinar. Senta eles e fala, ó. É o que eu tenho feito com as minhas filhas já, pastor. Senta aqui, vem aqui. Vou ensinar você a sentir a presença do Espírito Santo. 5 anos. Deita aqui com o pai, vamos orar. E ela deita em cima de mim e a gente começa. Ó, quando você sentir calor, é o Espírito Santo. E ela é profeta. Esse dia eu tava com ela no parque, ela falou, pai, vai chover. Eu, vai, filha, vai. Não vai não, vai chover, pai. Eu enrolei um pouquinho, começou a chover. Aí a gente foi pra um lugar assim, tinha muita gente, aquelas pessoas que usam muita droga, tava ali também junto. Um peso espiritual, uma opressão. Ela, pai, vambora. Falei, filha, mas tá chovendo. Ela, pai, mas vambora. Falei, mas tá chovendo. Vambora, pai, vai parar. Eu pisei o pé fora do lugar, parou de chover. Cheguei em casa, voltou a chover. Eu olhei pra ela, falei assim, meu Deus, eu tenho que guardar essa menina.
Porque é uma bomba e o diabo já tá furioso com ela. Porque é profeta, lembra do vento e tudo? Depois a gente conta essa história no outro podcast, como ela veio. Apóstolo, Ei, você quando ora pro... você tá com fome? Você tá com fome? Tá sentindo aí? Quando você Você ora... vai pegar eles, mas eu quero Vai. só ver. Eles vieram pra transferência. O casal Everett e Pastor já tá começando a Maria. Quando você transfere essa unção, a transferência que você já impartiu em vários lugares, congresso, daqui a pouco você fala até do retiro, que vai ter o terceiro nesse ano, a pessoa recebe a impartição de você é profeta. O que é mais ativado na pessoa? Visões, sonhos, profecia? Quando você libera a ativação, uma transferência, o que é mais ativado na pessoa que recebe essa transferência? Olha, na nossa experiência, pastor, como é uma ativação, né? É o destino da pessoa. Antes eu pensava que a pessoa começa a ter muito sonho, muita visão. Mas não, a unção vem e a unção é total, né? Não pode limitar a unção, é o destino dela. Muitas vezes é destravado. Tipo, ela é pra ser, sei lá, um empresário. Deus destrava. Deus destrava ela. Ela é pra ser uma evangelista. Deus destrava. Ela é pra ser uma profeta. Deus destrava. Você já viu isso? Destrava. Pum! O Sidney, lá, o apóstolo Sidney lá de Santos? Peruíbe? Não. É longe lá, Lá né? litoral, né? Litoral Norte. Bertioga. Betioga. Quebrado, destruído por dentro, pastoreando numa igreja que não ia. Foi no retiro. Pum! O homem recebeu tanto, ficou 4 dias falando em língua sem parar. Mandou mensagem pra mim chorando. Hoje ele tá com outra igreja, comprou um terreno, tá construindo, acho que já tá terminando. E aquele dia ele tava até conosco lá. E ele vai estar com a gente também no retiro também. Todo ano ele tá, né? Ele gosta também. E ali foi o quê? Foi uma unção de destravar tudo. Tudo. Eu criei assim. Hoje eu não tô mais limitando, não. Falei assim, você vai receber sonho. É lógico que Deus dá uma palavra diretiva no meio da oração, mas eu já falei assim, libera tudo que tem sobre essa vida. Que tá travado, tá retido, tá impedido. Caia por terra que ela venha viver um novo. É que eu tenho muito, né? Nesses dias eu tenho muito falado da oração de Zacarias, né? 9:11. Voltai à fortaleza a preço da esperança. Porque eu vos digo que tudo é tudo. Vos restituirei em dobro. Tudo, Senhor, todo o céu. Mais do céu. No céu não tem escassez. No céu não tem doença. No céu não tem ter segurança. Todo o céu, Senhor. Tudo que um profeta pode ver. E a pessoa tem recebido. Agora tem sido assim. Porque o coração, né? Abre o coração. Você não pode limitar. A pessoa fala, eu tenho unção para curar os ossos. Não, irmão, unção é para curar tudo. A unção é inteligente. Ela entra na pessoa e faz o que tem que fazer. Se a pessoa tem dons proféticos, vai desatar. Se a pessoa tem dons apostólicos, vai desatar. Se a pessoa tem dons para prosperar, ela vai entender. Tudo que está travado, eu creio assim. E a pessoa também tem que crer, né? Assim, eu também creio. Vou receber, vou desatar. Nem quando eu fui no Rende, falei assim, eu quero tudo. Não quero só dom de cura. Eu quero tudo. E ali eu recebi algo que eu sei que naquele momento foi tudo que eu precisava. E eu creio nisso. E Deus me deu uma palavra agora, e ainda não manifestou ela. É uma semente. Sim. Ainda vai explodir. Aleluia. Vai explodir. Você falou isso, eu vejo isso na minha mente. Ainda não manifestou ela. Ainda não, né? Eu recebi, né? Um poder que eu falei, rapaz. Mas ainda não manifestou no frutos. Chorei lá, caí, rolei lá, acho que uns 2 horas lá, pô. Então ainda não manifestou os frutos acho dela. Que uns 20 gringos, cara, veio orar por mim. Tá aí dentro algo aí poderoso eu tô que vai explodir. Pra Deus. Vai explodir. Fala aí do retiro aí. E até a data aí que muita gente vai aproveitar 2 dias para mergulhar no sobrenatural de Deus. Fala a data e como fazer para ir no retiro. Glória a Deus. Irmãos, a gente tá com as vagas assim, mais de 50% já tá preenchidas. O retiro vai ser dia 18 e 19 de outubro. Vai ser só sábado e domingo. Dessa vez não vai ser sábado e domingo, não. A pessoa já vai sábado de manhã. Já vai sábado de manhã, já toma um café, já entra nas conferências, aí vai ter o almoço, aí vai ter mais conferência, aí vai ter as salas proféticas, né? Que a irmã pastora Daniela vai estar com a gente, tá fechado. Pastor Alisson também tá fechado também, vai estar com a gente. Né? E vamos ver mais um profeta aí, se Deus assim dirigir, né? Porque vai ser algo muito intenso, muito violento e a gente quer atender as pessoas, a gente quer orar, né? Especificamente também, porque às vezes você vai muita gente, às vezes você não consegue, né, pastor? Então, irmãos, a gente conseguiu pela plataforma parcelar também, né? No cartão de crédito vai ter um acréscimo,
Mas você pode fazer no Pix também, aí não tem acréscimo. Irmãos, ele tá super acessível. Só não vai quem não quer. Né? É E que tem propósito, que né, você pastor? fala que é. Porque você vai pagar ali é o que você vai receber, que é a chácara, onde você vai ficar hospedado, e todas as alimentações de café, almoço, janta, café e almoço no outro dia, que é o sábado, e domingo vai até que hora domingo? Até mais ou menos 1h30, 2 horas, que a gente sempre fecha com churrascão, né, top? Né? É. Então, Não é, pastor? Sempre com churrasco. É que a gente contrata, irmãos. A gente contrata churrasqueira, a gente faz tudo uma coisa, a gente procura fazer algo excelente pra vocês, pra Não. atender todo mundo. eu não sei nem qual é o valor, mas eu tenho uma conferência agora em setembro, muito boa também, mas é mais cara do que o retiro, a conferência agora em setembro, e ela só é a inscrição do congresso. Não dá alimentação, nem hospedagem, nem nada. Então, se a pessoa for pagar alimentação e hospedagem, 2 barão. é muito Por mais aí. caro. Não, nossa é bem menos que 1 barão. Mas muito mais barato. Enfim. Então você entra em contato com a gente. O pastor Alisson esteve no primeiro, no segundo. Ele pode dizer se vale ou não vale a pena ir. Vale a pena. Porque, irmãos, que foi falado aqui da atmosfera, vai estar homens de Deus ministrando, a própria pessoas que estão lá, estão orando, estão buscando, estão com fome, cria uma atmosfera de glória. E ajunta a unção minha, a unção dele, a unção de outro, e a unção de outro, e vai, multiplica ali. E... Tremendo, né? Aconteceu algo tremendo no último, né? Lembra a noite? Gente, entrou lembra? Uma luz dourada e ficou assim, ó, pairada. Ficou dourado. Até meia-noite, assim, ó. Todo mundo olhava pra cara, não, ficava uma face dourada, assim, ó. Aí acabou a hora da adoração. Era 11 horas, o pastor parou de adorar, o povo sentado, assim, ó. Falei, vocês não vão deitar, não? Lembra? O povo não conseguia sair do lugar. Só aconteceu lá. Falei, meu Deus. E eu creio que ainda esse vai ser mais forte. Vai, A tendência é aumentar, né? A tendência Aumentar a é aumentar. unção, fogo, A gente poder. vai alinhando, né? Vai alinhando, vai... É assim, mano, se você quer, né, deseja, não se limite ao dinheiro. Entenda algo, o dinheiro é um meio pelo qual você alcança um propósito de Deus. O dinheiro é um meio pelo qual. Às vezes a pessoa olha para suas condições, pastor, e ela não olha para o propósito de Deus. Ela olha para conta dela, olha, mas se eu for vai faltar isso, se eu for vai faltar aquilo. Então você nunca vai viver pela fé. Porque a fé é esse passo, sabe? De você dar um passo, não, eu vou. Mas eu não tenho dinheiro. E daí? Não é sobre dinheiro. Eu quero ir. Eu tô com o coração para ir, tô disponível para ir. Todas as minhas energias estão focadas nisso. Porque a fé atrai. Eu tava vindo pensando sobre, gente, a fé atrai. Ele falou isso aqui. A fé atrai. Se o meu coração não atrair, acabou, irmão. Não adianta. A fé atrai, querido. A fé... Por isso que Jesus falou, você crê. E como você crê, acontece. Tanto é que a mulher do fluxo de sangue, o que ela fala? Se eu tão somente tocar, ela toca, ela é curada. O centurião, isso é chave. O centurião fala o quê? Se o senhor liberar uma palavra, meu servo vai ser curado. Então ele libera. É como a pessoa crê, querido, que Deus trabalha. Não adianta, é como você crê. Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Pastor, vou fazer uma pergunta e depois você pode orar para ativação e destravar tudo que você falou, né? Destrava. Aqui já tá todo mundo. O casal já começou a levantar a mão aqui. A variação ou variedade, né? Variação ou variedade de línguas é um dom ou é uma ativação do espírito? Boa pergunta. Eu creio que é uma carga profética, cara, que vem sobre Quando você. a pessoa fala em várias línguas diferentes. Quando eu fui batizar no Espírito Santo, assim, na minha experiência, eu vi que outros também, dependendo do nível da carga, fala um monte. Você falou várias. Nossa! Teve umas que eu não falei nunca mais. E algumas eu falo quando eu tô num nível de unção muito forte. Quando eu tô no nível de unção baixa, são línguas corriqueiras. Mas quando a unção vai aumentando, são línguas. Vai mudando. Vai mudando. E às vezes eu sei o que eu tô falando. Você tem a interpretação? Tem, às vezes eu sei na hora que eu tô falando. Só que o Senhor não deixa falar por quê? O mundo espiritual tem ouvidos. O diabo tem ouvidos. E ele se opõe à palavra do Senhor. Jesus falou assim, o que para os discípulos? Ide e passai para o outro lado. Foi ou não falou? No meio, o que aconteceu? Uma vendaval se levantou. Porque lá tinha um demoniado de gadareno que ia ser curado. Aqueles demônios que estavam nele, saiu dele
Já fez tudo aquele vendaval pra não chegar, porque tinha uma palavra. Vamos supor, Deus fala pra você, vou te dar um carro. Tô dando um exemplo. Aí a pessoa pega essa palavra, o diabo ouviu. Ele vai trabalhar tanto, cara, pra você não ter esse carro. Fazer todo impedimento. Vai colocar outro carro na tua vida, outra coisa, pra você não pegar o que Deus tem. Porque ele sabe. Entendeu? Tipo, Deus fala pra você, eu vou te dar, tô dando um exemplo, tá? Vou te dar um ômega. Tô dando um exemplo, tá? Aí o diabo vai começar a colocar no seu coração, não, pega um Palio. Pega um Renault. Celta. Pega um Celta. Ele sabe da história. Bobo. Ele sabe da história. Eu falo assim, o Vitor aqui, faz a pergunta aí, e aí depois nós vamos orar. Lá vai. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Uhum. E quando Paulo ele foi muito usado por Deus, chegou uma fase que ele não podia estar em vários lugares. E as pessoas falam que ele tinha um lenço e ele falou assim, ó, leva o meu lenço. Uhum. E quando esse lenço tocar nas pessoas vão ser curadas. Você acredita que existe um nível de carga profética, motivação, não sei, que possa fazer uma pessoa comum como eu e você ter esse tipo de ação? Com certeza. Igual, só para repassar a pergunta para o pessoal que está assistindo, o irmão Vitor perguntou, igual Pedro passava, a sombra curava, e também deu exemplo de Paulo, que as pessoas levavam os lenços e aventais e os endemoniados saíam e as pessoas eram curadas. E ele perguntou se Igual o sangue dele, onde tocava. se isso é Só de possível. olhar. A pergunta que eu entendi do Vitor é essa, se isso é possível acontecer isso hoje, É. que talvez ele pense, não, é só pro Pedro, pro Paulo, pro apóstolo. Ó, Lucas diz que naquela tarde o poder de Deus estava em Jesus para curar. Lembra disso? Tem uma parte em Lucas que fala, no poder de Deus estava. Ali significa que o nível de poder que Jesus estava andando era maior do que aqueles outros dias, porque as pessoas olhavam para Jesus. Não, mas aí é que tá a questão. Paulo, ele estava no lugar certo, fazendo o que Deus queria. E ali naquele lugar tinha uma grande opressão da Diana dos Efésios. Ele estava em Éfeso quando isso aconteceu. Aquele avivamento estourou. Ele explodiu. Então, sobre Paulo, naqueles anos, havia uma carga muito forte de unção. Então, o que o homem... Era o toque de Midas. O que o homem tocava, transferia. E há esse momento. E aconteceu já Acontece. comigo, aconteceu com você. Já teve dias que o poder veio tão forte. Mas não é sempre que vem assim. Não Mas é tem, sempre. tem dia que você Você fala, não aguenta. você fala assim, Deus, eu Não quero dá. de novo que eu faça do mesmo jeito. Vai. Ó, eu já contei isso num podcast, que eu tava num culto, no segundo dia, quando a gente fala que a oferta ativa, as pessoas não acreditam. E o senhor falou pra mim, ministra a oferta. Tinha um propósito. Eu falei, pastor, posso ministrar a oferta? Segundo dia da conferência. Aí o pastor olhou, pode, pastor. Eu tô ministrando a oferta, ministrando a oferta. Aí o pessoal, faz uma fila aqui, quem vai ofertar? Eu falei assim, quanto deu tal? Deu tanto. Eu falei assim, o senhor me mostrou que tem uma pessoa aqui. Que foi hoje na feira. Era sexta e sábado. Domingo tinha a feira de domingo. Foi na feira hoje. Foi comprar só poucas coisas. E seu coração doeu porque você não teve dinheiro para fazer uma feira. Hoje o seu pai te dá o dinheiro para você fazer a feira. Pega toda essa oferta e dá para ela. Eu já senti o pastor fechar o coração. Não gostou. Na hora ele fechou o coração. Aí o senhor falou, filho, eis o que eu faço. Irmão, entrou uma nuvem, tipo, pode orar na igreja assim. Todo mundo passou, começou a brilhar. E todo mundo começou a ver a nuvem cair. Os jovens que estavam na porta começaram a gritar. Saiu gritando na rua. Ah! E aí eu colocava a mão nas pessoas. Saiu um rio assim. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Aquele poder. Aquela coisa. Eu falei, Senhor. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, tira de mim. Eu não tô conseguindo dormir, Jesus. Não tô conseguindo comer. Não dá, irmão. É muito forte essa carga. É muito forte. Eu falei, tira um pouquinho, Jesus. Aí depois, às vezes eu olho, volta. Não, volta não. Deixa só aqui dentro. Volta não. Lembra do retiro que aconteceu? O primeiro? Eu fiquei 1 semana, irmão, sem dormir. O que aconteceu comigo, ele chegou à tarde e falei, Deus, tira sua mão de mim, meus ossos estão doendo, Senhor. Eu não tô aguentando. Foi muito forte. Você vira o microfone aqui, você vai... O Todd White, ele recebeu uma carga tão forte na transferência, foi o pastor Randy, ele pensou que estava morrendo e o Randy ora sempre quando vai chegando nas pessoas, você já viu, né? Mais. E aí o Todd disse, mais não, que ele tava já recebendo tanto, ele falou, não, mais não. Eita, glória.
Teve Então, uma então irmã- você pode falar isso e depois manda mais aí. Teve uma irmã que foi uma vez Senão eu vou ficar doido. no monte. Ele traz, porque ele sabe que o negócio rola. Foi no monte. A irmã, eu falei assim, você quer realmente a unção que a gente carrega? A irmã, quero. Você tem certeza? Tem. Tá liberado, receba. Arão, tipo, eu não senti nada. Eu só senti um vento batendo nas minhas costas, assim, ó. Bateu um vento assim, tocou nela, ela caiu. E ela gritou, ah! Eu falei, "Xi." Primeira vez que eu tive essa experiência. Ela, pastor, eu pensei que eu ia morrer, meu coração doeu. Meu irmão, a menina ficou 3 dias sem dormir, sem comer, só orando. Ela entrou na escola dela, começou a expulsar demônio, curar inferno. Ela trouxe naquela semana uns 20 jovens pra igreja. A igreja abriu às 7h30, 6h30, os jovens estavam na porta já esperando pra orar. Foi aquele tempo que eu falei, meu Deus, que é isso? A unção é violenta, irmão, quando Deus pega mesmo. Então ore pra pegar esse povo que tá assistindo. Lerabacalabaia. Olha aí, prepara Em aí. nome de... Prepare aí. Oh, Deus. Harabaxararaba. Tu és o conhecedor de todas as coisas, Pai. Harabaxô. Tu sabes o que cada um precisa, o que cada um necessita. Como é a tua palavra, Senhor. Jesus não nos enviou com pouco, mas ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Debaixo da unção, debaixo dos milagres, debaixo da glória. Como diz Paulo para Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Que vem agora dos 4 ventos, Espírito Santo dos 4 cantos. Toca, enche, enche. Requepleia, replacando, replaque, anderévria, Shonaya, Mehassou, há um anjo no meio desses dois aqui, há um anjo no meio agora, de vocês dois, agora, recalabarabalabas, esse anjo traz avanço, eu vejo eles tocando agora em vocês, agora, rabadás. E eu vejo algo diferente nessa irmã, eu vejo como se fosse, oh, aleluia, eu vejo como um cabo de alta eletricidade, viesse desencapado com altas voltagens, tocando agora nos pés dela, pelos pés, rosanto que assou, resanto que asséria, recebe, minha irmã. Recebe o novo de Deus. Recebe a glória do Senhor. Recebe o avanço para sinais, prodígios e maravilhas. Verás, ouvirás, sentirás, discernirás, diz o Senhor. E ele te eleva a sua vida a um novo patamar espiritual. Rio de fogo, rio de fogo, rio de fogo, rio de fogo. Ei, calabaxê, calabalabalaba. Senhor, essa mesma unção, essa atmosfera que está aqui, transpasse pelas telas dos celulares, pelos tablets, pelas televisões, e aonde estiver, Pai, alguém conectado que venha a ser tocado por esta unção, por esta glória, por esse mover. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito. Derrama o teu espírito. Mais, Jesus. Mais quebrantamento para aqueles que estão chorando. Mais alegria para aqueles que estão borbulhando em alegria. Mais fogo, glória. Mais eletricidade, mais da glória, mais do fogo, mais do poder, mais do Espírito. Você está com fome? Beba, coma. Ainda tem fome? Receba, receba da glória de Deus. Toca, em nome de Jesus. Prosperidade. Vem Espírito da prosperidade.
da alegria. Vem espírito da prosperidade, da alegria. Vem, toda escassez saia. Eu digo escassez saia. Eu digo miséria saia. Eu digo doença saia. Eu digo falsidade saia. Rabacalabassúria. E eu digo semente prospere. E eu digo portas se abrem. Eu digo anjos de Deus desçam. Eu digo libertação. Eu digo cura. Eu digo renovo. Eu digo prosperidade. Oh, contas bancárias sendo visitadas. Tem acontecido, pastor. Mandei pra ti o testemunho. O Senhor tem liberado contas bancárias que estão caindo dinheiro em contas bancárias, as pessoas não estão entendendo. É esse tempo. É esse tempo. Vai trocar de automóvel, vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai comprar apartamento. Vai ter mudança de sorte. Vai ter mudança de sorte. Vai ter mudança de sorte, diz o Senhor. Se prepara porque já tá tudo aposto. Tá tudo preparado. Uma vez que a palavra profética é liberada, o ambiente, o poder, tudo que é necessário para aquela palavra se cumprir, já foi liberado. 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 Cheirelaraie, cheiralaie. Riarie, orialaia. Mas, Jesus, libera os céus. Xaraca, mandas. Recanas. Você que está com o seu nome restrito, o Senhor vai limpar o teu nome de uma forma milagrosa. Você vai olhar no banco, vai olhar nos lugares e falar assim, não tenho mais dívida. Hey, calabás! E a palavra é, não se endivide mais, porque tu tá escravo. Por isso que a prosperidade não tá chegando por causa dessas dívidas. O Senhor vai limpar seu nome, vai te dar condições, vai fazer algo sobrenatural. E não se endivide mais. Porque quando você tem dívida, você é um escravo. O escravo da miséria, o escravo da dívida. Deus vai liberar você nesse tempo de cativeiro, calabassúria, para que você possa prosperar e ser um Abraão, um abençoador. Lembra disso. Prosperidade com propósito, para abençoar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu também tive uma visão como se tivesse uma nuvem de glória. Olha, está aqui, ó. Olha. E está na casa das você pessoas. Consegue ver a nuvem que está aqui? Está na casa das pessoas. Levante suas mãos e fala, eu recebo, eu recebo, eu recebo. More Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Posso falar do canal, pastor? Fala do canal, do seu Instagram. Amém. Eu vou colocar o Instagram do apóstolo, mas você fala Amém. aqui na descrição do vídeo. Fala o canal e... Quem quiser seguir a gente, né? Ministério Profético, Tiago Maurício. Você pode seguir a gente lá no canal do YouTube. A gente tem lives quase que diárias, como 19 tá no horas. canal lá escrito? Ministério Profético, Tiago Maurício. Lá a gente tem live às 7 horas, né? Quase todo dia. Às vezes a gente lança um short, alguma coisa assim. E o nosso Instagram, que é Tiago Maurício também, THYEGO. Você pode estar nos ativando lá e sabendo todas as nossas agendas. Vamos estar agora, você que é de Cuiabá, Mato Grosso aí, nós vamos estar agora 7 e 8 lá. Vai ser uma conferência, né? Não é paga a inscrição, você se inscreve com a pastora que vai estar organizando tudo. E lá você vai beber dos vinhos novos do Senhor. Glória. Odres novos. E também só vou... Aqui o livro do apóstolo, Rio de Fogo, um livro tremendo. Né? Impresso esse aqui, mas ele tem em e-book, em digital, né? Então fica fácil para você ler em celular, tablet ou computador. É só você entrar em contato e falar, ó, manda o livro digital. E tem um e-book, depois você coloca na descrição, para o nosso e-book, que é sobre sonhos e visões. Tem dos sonhos e visões? visões? Tem, sonhos e visões. Um então e-book, depois você manda o link para mim. Sucesso de vendas, eu mando o e-book para você. Aí eu vou colocar Sucesso também. De vendas, tem também. O primeiro link na descrição vai estar o e-book dele, Sonhos e Visões, para você aprender mais. Apóstolo, obrigado aí. Glória. Foi uma bênção, eu creio. Você ficou com dúvida, eu sonho com isso e não foi falar desse sonho. Eu sonho não sei com o quê. Escreve aí, que aí ou o próprio apóstolo pode responder no comentário, ou podemos gravar outro podcast para responder. Uma live ao vivo para responder. Então, uma bênção. Agradecendo também o Everton, a irmã Maria, o Vitor, que está aqui. Tá tremendo ainda, irmã? Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Obrigado, pastor Maurício. Até